Hoje eu vou estar aqui ministrando uma palavra para vocês. Espero que o Senhor possa ministrar o teu coração nessa noite. Nós já começamos a ser ministrados através do louvor, através dessa palavra que foi liberada. E hoje eu queria que algo ficasse no teu coração. E desde já eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí nos Salmos 24. No Salmo 24. Capítulo 3 ao 5. Amém? Salmo 24, versículo 3 até o versículo 5. A gente vai falar hoje sobre os desafios de subir e as recompensas para permanecer. Amém? Então eu queria ler com você esses 3 versículos. A palavra de Deus diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Vamos orar por essa palavra? Pai, ministra a tua palavra essa noite, o coração dos teus filhos, que realmente possamos ser ministrados pelo Senhor, e de forma particular essa palavra possa alcançar os corações, a cada coração sedento por receber uma palavra tua nessa noite. Amém. Então, a gente vai falar hoje sobre os desafios para subir, as recompensas para permanecer. Esse capítulo ele é muito rico, né? Se você ler ele do início ao final, você tem tema aí para umas 3 pregações. No início ele fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, o Senhor é dono de tudo que existe. E aqui ele nos dá uma chave no versículo 4, sobre 4 coisas, 4 condições que nós temos para subir o monte. O desejo de todos nós é estar numa caminhada ascendente com Deus, não é verdade? Todo dia a gente quer mais de Deus, a gente quer receber de Deus. Mas existem condições para que você chegue cada vez mais perto de Deus. Existem desafios para você, para nós, né, enquanto cristãos, de subir esse monte, estar com Deus. E pelo que a gente viu aqui no versículo 4, não é de qualquer jeito. Ele diz que primeiro a gente precisa ser limpo de mão, puro de coração, não entregar a nossa alma à vaidade e nem jurar enganosamente. Então, no final, no versículo 5, ele diz assim: este receberá a bênção do Senhor. Acho que a última vez que eu ministrei aqui, falei sobre Gênesis, capítulo 12, em como ser uma bênção. Hoje a gente está vendo aqui como receber essa bênção e como permanecer nesse monte santo de Deus. Como estar sempre com o nosso coração diante de Deus, como estar sempre diante do Senhor, recebendo e bebendo dessa fonte. Ele nos dá 4 condições: limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E eu queria trabalhar nesses 4 pontos essa noite com você. Então, se a nossa vida ela não está de acordo com esses 4 pontos aqui, talvez alguma coisa esteja sendo travada e você não tenha recebido talvez aquilo que você poderia receber de Deus. Talvez na plenitude daquilo que Deus tem para você, você não tenha recebido, se você não está cumprindo esses 4 pontos que nós vamos falar aqui. Então, quem é aquele que pede e é ouvido por Deus? Quem é aquele também que depois de receber a bênção do Senhor, ele permanece junto a Deus? Então o primeiro ponto que eu queria falar com vocês era aquele que é limpo de mãos. Então quem é esse que é limpo de mãos? O salmista está falando de alguém que não se contamina. Ele está falando de alguém que não se contamina, que não tem as suas mãos sujas. Imagine você que a nossa vida é uma escalada, a gente está sempre escalando, indo mais perto de Deus, chegando mais perto de Deus. Mas em algum ponto dessa escalada, as nossas mãos elas ficam sujas pelo pecado. E ali a gente para a nossa caminhada, alguns descem do monte e ficam lá. Então, as nossas mãos, elas podem ser usadas para muitas coisas, inclusive para o nosso trabalho, né? Que nos traz dignidade. Nós usamos as nossas mãos para isso. E o trabalho das nossas mãos, ele não pode ser sujo, né? Então a gente pode sujar as nossas mãos de diversas formas, através da imoralidade,
da corrupção, se você é alguém que agride, ou se você é alguém adúltero, se você se prostitui, então a gente pode sujar as nossas mãos de diferentes formas. E o Senhor está falando que as nossas mãos elas precisam ser limpas, o trabalho das nossas mãos também precisam ser limpas. Se você está num lugar em que aquilo que você faz com o seu trabalho, você precisa sujar as suas mãos, você precisa fazer um trabalho sujo, você precisa orar e pedir para Deus que Ele te conduza para um novo lugar, porque isso pode estar te impedindo de você receber a bênção do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é o versículo 5. Ele diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. E aqui a gente fala sobre, queria falar para você também sobre Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, olha o que diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel, Judá é levado como escravo pelo rei da Babilônia, e o rei decide escolher alguns jovens, entre eles aqueles que estavam na dinastia ali do reinado de Judá, e ele separa alguns jovens. E a Bíblia está dizendo aqui que Daniel decidiu no coração dele não se contaminar. Por quê? Porque durante 3 anos eles iriam ser alimentados com o vinho e o manjar do rei. Daniel falou assim, propôs no coração dele: não é isso que eu recebo de ensinamento todos os dias na minha nação. Eu não vou me contaminar com o vinho e nem com o manjar do rei durante esse tempo. E o que a Bíblia diz que acontece com Daniel? Ele mais outros jovens, outros 4, eles decidem não se contaminar. Ele faz um desafio ainda que era um dos eunucos do rei, né? E ele diz assim: deixa eu comer água e legume. Ele trocou vinho e manjar, ele trocou o vinho e o manjar pela água e legumes. E ele falou assim: em 10 dias você volta aqui, a nossa aparência vai estar diferente e vai estar melhor do que a aparência dos outros jovens. E aí o que acontece? Ele volta lá, vê Daniel, vê o semblante desses 4, e a Bíblia diz que eles estavam mais robustos, estavam mais bonitos do que os outros que estavam comendo do manjar do rei. Porque ele decidiu no coração dele não se contaminar. E a gente está falando de alguém que é limpo de mãos, é alguém que não se contamina. Foi isso que ele propôs no seu coração. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus deu sabedoria para eles, deu conhecimento sobre todas as culturas, inclusive a sua, porque eles estavam lá para estarem, depois de 3 anos diante do rei, para ensinar a língua dos caldeus, para ensinar a cultura dos caldeus. E a Bíblia diz que a Daniel, além de sabedoria e conhecimento, Deus deu a facilidade também para ele de interpretar sonhos. Então, a gente vê a recompensa daquele que decide não se contaminar. Ele recebeu muito mais de Deus. E aí, ele diz o seguinte: esse continua sendo o nosso desafio hoje como cristão. São inúmeras propostas para fazer de forma errada, mas existe uma apenas para fazer da forma correta. Então precisamos confiar em Deus e se abster e não sermos assimilados pela cultura. Porque ele poderia ter muito bem ser assimilado por aquela cultura, né? Ele estava numa nova cultura. Ele poderia muito bem, lá em Judá eu não fazia isso, aqui eu posso, eu sou escravo, eu estou numa condição, mas ele propôs no seu coração. Então isso parte de uma decisão nossa. E aí, mas essas propostas, às vezes, elas aparecem na nossa frente. Quantas vezes talvez você que está aqui, você tenha passado por situações em que você vai para um novo trabalho, e aí quando você chega lá, ele fala assim: ó, você vai ganhar isso, vai fazer isso, mas você vai precisar fazer isso, isso e isso. E aí eu quero dar só um breve testemunho aqui desse ano, de uma situação que aconteceu comigo, que a gente tem uma banda, né? E a gente foi convidado para tocar no dia do Evangelho, no dia do evangélico, né? Em uma outra cidade, pela prefeitura de uma outra cidade. E aí o irmão que me ligou, ele falou assim: irmão, é o seguinte, a gente vai te pagar X, mas tu precisa devolver X. E aí eu falei assim: irmão, eu não trabalho dessa forma. Né? E ali eu conversei com ele, e era uma grana muito boa, porque sempre que a gente que tem banda, a gente vai ministrar para a prefeitura, a gente ganha muito mais. E ali eu não fechei aquela agenda. Por quê?
Porque se eu fechar... Irmão, imagina, eu sou uma banda evangélica, tocando no dia do evangélico e fazendo isso por trás, né? Então, assim, eu naquele momento eu decidi, eu falei, não, isso aí não vale o que eu vou ganhar. Os meus princípios não valem aquilo que eu vou fazer. Então, a agenda não foi fechada. Mas a gente deixou o quê? Um recado, né? A gente deixa o quê? Um testemunho. Porque se eu faço isso com um, daqui a pouco o outro vai dizendo, ah, não, ele faz lá, e assim vai virando uma bola de neve. E a gente vai indo. Então, é uma questão de coração, é uma questão de você decidir no seu coração não se contaminar. O segundo ponto, você precisa ser puro de coração. É isso que está dizendo no Salmo aí. Ele está dizendo que a gente precisa ser limpo de mão e puro de coração. É possível ter as mãos limpas e não ser puro de coração? É possível. É possível você não sujar as suas mãos, não se contaminar, mas mesmo assim não ter o coração puro. E o nosso coração, como o pastor Will sempre diz aqui, é um terreno disputado entre Deus e o diabo. Por isso ele diz, filho meu, me dá o teu coração, porque é do nosso coração que procedem os crimes, os roubos, o adultério e tantas outras coisas. É por isso que em Provérbio diz, filho meu, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Porque quando algo afeta o nosso coração, ele afeta o resto da nossa vida. É tipo a nascente do rio, quando você polui a nascente de um rio, todas as águas que vão vir depois, elas vão ser contaminadas, porque a foz ali, o centro, ele está contaminado. Então todas as águas que vierem depois, elas vão estar contaminadas. Então, se o meu coração ele estiver corrompido, ele estiver cheio de ódio, as minhas palavras que eu vou liberar, aquilo que vai sair do meu coração, são palavras que às vezes carregam ódio, né? E aqui eu quero trazer um outro trecho para confirmar isso que a gente está falando. Olha o que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Mateus 5, no versículo 8. Ele disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E se tem uma coisa que a gente aprende na Bíblia, é que Deus não vê a aparência, mas Ele vê o coração. A gente aprende isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel. E ele entra na casa de Jessé, e Deus diz para ele, o novo rei é um filho de Jessé. Vai lá e unge o rei de Israel. E ele chega na casa de Jessé, ele olha Eliabe, um cara forte, do exército de Israel, e ele aponta e diz, esse é o novo rei de Israel, eu encontrei o novo rei de Israel. E Deus diz, calma aí Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração, não é esse o rei de Israel. E ele vai passando por todos os filhos de Jessé, até que ele fala assim, você não tem mais nenhum outro? E aí ele mandou chamar Davi. Aquele era o rei de Israel, aquele menino, mas que tinha o seu coração no Senhor. Então, Deus, Ele olha para nós, Ele vê o nosso coração. A gente, como ser humano, a gente pode olhar e se impressionar com a aparência das pessoas, com o estilo da pessoa, mas Deus, Ele se impressiona com o meu e com o teu coração. Lá em Marcos no capítulo 7, Jesus, ele fala algo que Isaías disse. Ele diz o seguinte, esse povo, ele me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Ele está falando de uma adoração inútil aqui. É possível eu e você estarmos aqui na igreja, externamente, a gente oferecer uma adoração para Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. É possível eu e você estar orando diante de Deus, mas estar flertando com o pecado. E Deus é quem conhece nosso coração. Eu não posso, daqui de cima, ver como está o teu coração. Mas Deus, Ele conhece e Ele vê o teu coração. Então isso quer dizer o quê? Deus não se impressiona com a voz bonita cantando aqui no louvor, como eu canto aqui no louvor. Deus está preocupado com a qualidade daquilo que o meu coração está oferecendo para Ele.
Então Deus, Ele vê o nosso coração. Então como proteger o nosso coração? O salmista se pergunta isso, no Salmo 119. Ele diz assim, ó: de que maneira então o jovem manterá o seu caminho puro? E ele mesmo dá a resposta: observando a tua palavra. Então, de que maneira a gente vai proteger o nosso coração? De deixar que o nosso coração não seja sujo, porque aquilo que eu consumo no meu dia a dia vai falar muito sobre aquilo que eu vou liberar, a qualidade daquilo que vai estar saindo de dentro do meu coração. Então, essa é uma pergunta de Davi. Ele diz: então, como manterá o jovem o seu caminho puro? Observando as Escrituras. Isso quer dizer para nós que se nós não temos uma vida devocional com Deus, pode ser que durante a nossa caminhada a gente vá se perdendo, o nosso coração possa estar se enchendo de outras coisas e não de Deus. Mas existe uma recompensa, não é verdade? O que o versículo diz? Aqueles que são limpos de coração, eles verão a Deus. É possível que eu possa estar olhando uma coisa e a pessoa não possa estar vendo a mesma coisa que eu. É possível que eu esteja vendo algo que outra pessoa não esteja vendo. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente percebe Deus através da criação, através da natureza. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. É possível eu enxergar Deus na natureza, e é possível que o meu irmão que esteja do meu lado não esteja conseguindo contemplar Deus. Você entende? É possível ver Deus em todas as coisas, inclusive na provisão que o Senhor nos dá no dia a dia. E talvez alguém que não tenha um coração limpo não esteja vendo Deus na provisão que o Senhor nos dá. Nas pequenas coisas nós podemos enxergar Deus nos cercando, cuidando de nós, em alguns momentos até estando presente diante de nós. Eu estava vindo, juntamente com a pastora Thalita, de Santo Inês, e aí a gente estava com a Isa. A Isa, ela é de Fortaleza, ela estava aqui esses dias, ela é especialista em intervenção de desastre na Compassion, e aí ela disse algo que ficou marcado, sabe, no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Ela disse que ela estava na China. Ela morou 2 anos na China. E ela disse que, em um determinado momento, ela estava com 10 pessoas, eles estavam orando, e o Senhor direcionou eles para um outro estado dentro da China. E aí, em oração, Deus confirma com um, confirma no coração de outro, mostra mapa na cabeça de um faz o desenho do mesmo mapa que o outro está vendo e falou: não é possível, Deus está mandando a gente para ir para lá. E eles foram para essa região da China. Quando chegou lá, ela fala inglês muito bem, e ela fala algumas palavras só em mandarim, e aí ela foi na agência, e aí eles disseram que eles precisavam de visto para entrar naquela região da China, de um novo visto, de um outro visto, né, para aquela região. E aí ela disse assim: meu Deus, como é que eu vou conseguir se eu não falo muito bem? E ela procurou na agência pessoas que falavam inglês e ela não conseguiu encontrar. E ela disse que simplesmente ela baixou a cabeça, começou a orar e falou assim: Deus, manda alguém, me mostra uma saída, alguém que fale inglês aqui para que eu possa conversar e explicar essa situação. Talvez nós vamos ficar dias aqui por causa desse visto. E ela disse que quando ela levanta a cabeça, vem uma pessoa na direção dela, como se fosse uma agente do governo. E ela disse que o chinês ele não fala tão bem assim o inglês, né? E ela disse que essa pessoa chegou para ela falando muito bem, e olhou para ela e falou assim: Can I help you? Em que eu posso ajudar você? Falando fluentemente o inglês. E aí ela disse assim: nós não temos passaporte, nós somos brasileiros, estamos aqui na China, nós não temos passaporte para entrar nessa região. E ela conversou com ela em inglês, ela falou assim: me dá o passaporte de vocês. E ela falou que ela nunca entrega o passaporte, que ela disse: gente, você está em outra nação, você nunca entrega seu passaporte para ninguém. O povo viu ela pedindo: gente, me dá os passaportes. Essa mulher foi na agência, entrou na agência, era quase 2 horas, ela pegou e ficou desesperada, falou: pronto, a gente vai ficar preso aqui nesse país, esse é o nosso passaporte. Foi na agência, aonde essa mulher entrou, conversou algumas palavras que ela sabia em mandarim, e falou: tem uma pessoa aí dentro que está com nossos passaportes. Aí ele falou: não, mas não entrou ninguém aqui. Falou: mas essa pessoa pegou os nossos passaportes, a gente está nos nossos passaportes. Ela ficou meio desesperada, falou: gente, não tem. Ela voltou e falou assim, pensou, não falou nada para a equipe, falou assim: mas a gente perdeu o nosso passaporte.
Ela disse que quando foi 2 horas e meia depois, essa pessoa chegou para ela com os passaportes todos carimbados, entregou para ela e falou assim, ó, façam o que vocês precisam fazer. E saiu. Irmãos, direto, alguém que estava na equipe falou assim, Isa, foi um anjo que o Senhor mandou. Foi um anjo que o Senhor não mandou aqui. E ela foi procurar essa pessoa na agência, ela disse que voltou depois desses dias que ela ficou lá e procurou essa pessoa. Mas essa pessoa não estava lá. E ela falou, poxa, eu queria ter perguntado tantas outras coisas para esse anjo. Mas o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? A Bíblia diz em Hebreus que nós podemos ter hospedado anjos sem saber. E aí eu volto para esse texto que a gente está falando. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Se alguém, às vezes, olha a provisão, às vezes ele não acredita que aquilo que foi Deus que entregou para ele. Talvez ele, no coração dele, não pense isso. Mas aquele que é limpo de coração, ele percebe, Deus, isso aqui foi o Senhor. E quantas vezes, aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, então naquele capítulo de Atos, quando a Bíblia diz que um anjo vai e libera Pedro e leva até um determinado lugar, às vezes a gente pensa, talvez, que tenha sido um anjo, chegou ali todo de branco e entrou na cadeia, talvez foi um oficial. O anjo foi disfarçado ali de um oficial do governo romano e foi aqui e pegou, ei, pode deixar, ele está comigo. Saindo com ele, foi saindo com Pedro e levou até aos irmãos. Quando Herodes prende Pedro, né? Então, assim, quantas vezes na nossa vida nós podemos ter encontrado Deus em alguns momentos? O Senhor colocando pessoas em nosso caminho, às vezes desconhecidos, para nos abençoar, e era o próprio Deus que estava conosco. Então, só aqueles que são limpos de coração, que são puros de coração, eles poderão ver de fato quem que é Deus. É uma promessa de Deus, que os limpos de coração eles verão a Deus, mas não só nessa vida. Nós veremos Ele também no porvir, amém? E o terceiro ponto aqui que eu queria compartilhar com vocês também, é aquele que não entrega a sua alma à vaidade. É aquele que não colocou o seu coração. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Falou, limpo de mão, puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade. É aquele que não colocou o seu coração em coisas vãs ou naquilo que é falso. Ele buscou uma verdade substancial, semelhante a um objeto de adoração. E aqui, o salmista está falando de vaidade excessiva? Tá. Mas eu quero falar com vocês sobre 2 pontos aqui nessa questão da vaidade. A vaidade, ela tem um ponto que é normal, que é saudável, né? Da gente ser a nossa vaidade, a gente ser disciplinado. Mas existe um ponto da vaidade que ela é excessiva também. Quando? Quando ela parte para a sensualidade, quando ela parte para a ostentação, né? Isso aí já está mostrando que eu estou fazendo ali um culto, vamos dizer, ao meu corpo. Eu começo a adorar o meu próprio corpo, começo a me exibir. Ele está falando de um nível de vaidade. Tem gente que a casa já está limpa, ele vai lá e limpa a casa umas 3 vezes, mas não pega na Bíblia um momento. Tem gente que o carro está brilhando, mas ele vai lá toda hora e passa um paninho no carro. Né? Ele tem um certo tipo de vaidade ali. Ele está falando desse tipo de vaidade? Está falando também. Mas existe também uma outra vaidade, que muitas vezes ela é mais sutil do que essa aqui também, que a gente tem. A vaidade que a gente dá, o valor que a gente dá aos dons que o Senhor nos dá também. Você pode ser vaidoso com os dons que Deus te dá? Pode, posso. Eu posso ser vaidoso com aquilo. O Senhor me deu um dom, um talento de cantar, de ministrar para o Senhor aqui. Mas eu posso ser vaidoso com isso? Posso. A partir do momento que eu pensar assim, eu vou faltar 2 finais de semana nessa igreja, para ver como é que vai ficar por lá. Isso aí eu estou querendo o quê? Eu estou me inflando aqui, eu estou me achando. Falei, pô, ninguém canta melhor do que eu. Isso é uma vaidade excessiva que eu estou dando a um dom que Deus me deu. Mas eu tenho que me lembrar que a igreja sobreviveu há 2000 anos sem mim. É isso que eu preciso pensar. Então, gente, você pode ser um bom médico, um bom professor,
um bom advogado, um bom pedreiro, uma boa pessoa naquilo que você faz. Mas às vezes você pode se tornar vaidoso com aquilo que o Senhor te deu. Sabe quem foi vaidoso assim? Satanás. A Bíblia diz que Lúcifer era um dos anjos. Está lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 13. Satanás estava lá. Chegou o momento que ele se achou tão bom, que ele falou assim: eu vou ser o protagonista aqui no céu. Eu vou ser melhor do que Deus. Foi aí onde foi a queda dele. Então nós podemos ser vaidosos com aquilo que o Senhor nos dá? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu há 7 anos atrás. Todo mundo conhece o cantor Thales Roberto, né? Hoje, o Thales, ele passa nas igrejas pedindo perdão, falando com os pastores, conversando. Hoje você vê vários vídeos no YouTube, ele pedindo perdão. Mas sabe o que aconteceu há 7 anos atrás? Ele chegou a dizer assim, num show dele, gospel, ele chegou a dizer: eu estou acima da média. Se juntar todo o dinheiro que esses cantores gospel têm, não é a metade daquilo que eu tenho. Ele começou a se envaidecer. Ele começou a falar. Gente, é instantâneo a queda. Esse homem passou 7 anos praticamente sem pisar em igrejas brasileiras. Não tinha mais agenda. Eu cheguei a acompanhar algumas músicas que ele compunha, né? E eu falei: meu Deus, não tem graça nessa música. Gente, por plena vaidade. Hoje o Senhor está levantando ele de novo. Hoje ele está indo em alguns lugares. E ele é uma bênção, um homem de Deus. Mas eu e você podemos estar sujeitos a esse tipo de vaidade. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A gente pode ser vaidoso com aquilo que o Senhor nos dá, mas é melhor ser humilde com aquilo que o Senhor te deu. E usar isso para servir pessoas. O Senhor te deu um talento, o Senhor te deu algo, Ele te deu algo para servir. Então, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, esse vai subir o monte e esse vai receber a bênção. A gente está falando sobre isso, o desafio de subir e a recompensa daquele que permanece. Então, apenas aqueles que não entregam a sua alma à vaidade. O dinheiro é um problema, irmão? Não, o dinheiro não é um problema. O que é o problema? É eu colocar o meu coração no dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que às vezes é mais difícil um rico entrar no reino, um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque tem gente que, assim, o dinheiro ele deve servir ao nosso propósito, não às minhas emoções. Tem gente que quando tem dinheiro, ele está feliz, ele paga para todo mundo, ele é outra pessoa. E tem gente que quando não tem dinheiro, claro que não ter dinheiro é ruim, mas a pessoa não fala com ninguém, fica triste. E aquilo mexe com as emoções dele. Então, dessa forma, o dinheiro ele não está servindo ao seu propósito. O Deus dessa pessoa é Mamon. A Bíblia fala sobre isso. Então, é onde eu coloco o meu coração. O dinheiro não é nenhum problema. O problema é eu colocar o meu coração naquilo ali. Então, essa é uma das qualidades de não entregar a minha alma à vaidade. Então, Deus é o único que pode receber toda a glória e toda a honra. Amém? E ele fala aqui do 4 pontos. Nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então a gente já falou de limpo de mão. A gente já falou de ser puro de coração. A gente já falou de não entregar a nossa alma à vaidade. E a gente tem um último ponto aqui. Ele nem faz juramentos com a intenção de enganar. Quem é esse homem, irmão? É aquele que é sincero. Amém? Tem gente que jura pelo céu, pela terra, pela mãe, pelo pai, pela avó, sabendo que não vai fazer, mas ele jura que vai fazer. Ele está fazendo juramentos ali com a intenção de enganar. Ele sabe que ele não vai fazer, mas ele está jurando que ele vai fazer. E esse que mente, ele não tem parte com Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então essa pessoa que anda em mentira, ela está na mão do diabo, ela não está nas mãos de Deus. Porque o pai da mentira, é ele que engana desde um princípio. Sabe algo que a minha mãe sempre falou para mim? Que eu lembro muito bem, a minha mãe sempre falava assim: meu filho, a verdade ela cabe em todo lugar. Isso é uma verdade. Antes de, ela sentava aqui comigo, ela falou:
eu quero que você me fale a verdade. Porque a verdade, ela cabe em todo lugar. Ou seja, do contrário, se eu tivesse mentindo, ela ia saber. E realmente é, irmãos. A verdade, ela cabe em todo lugar. Quando você começa com a mentira, às vezes, no decorrer da história, você tem que montar mais outras mentiras. Às vezes 3, 4, 5, 6, para sustentar aquela primeira mentira que você fez. E a mentira não traz nada de bom. Ela traz dor, decepção, porque no dia que o povo descobrir, você perde a sua honra, a sua credibilidade diante das pessoas. No dia que você falar alguma coisa que é verdade, ninguém acredita em você. E eu queria chamar o pessoal do Ministério Louvor, mas eu quero falar um negócio para vocês. Jacó, ele tinha os seus filhos, né? Foi o que aconteceu em um determinado momento. Os irmãos chamaram José, vamos com a gente ali. E aí os irmãos, com ciúme dele, venderam José como escravo. Aí eles pegaram a roupa de José, melaram de sangue, para quê? Para mentir para o pai. Para dizer para o pai, para que ele não fosse mais procurar o seu filho. O que foi que aconteceu? Essa mentira, ela foi descoberta 22 anos depois. Mas ela machucou muito o coração de José. Porque é isso que a mentira faz, irmãos. Você pode fazer ela aqui, mas uma hora ela vai vir à tona e as máscaras vão cair. E Deus, Ele não tem parte com aquele que mente. E a gente vê o quanto aquilo machucou o coração de José. José encontra os seus irmãos, deixa eles um dia lá de molho, preso, porque ele virou governador do Egito. E a Bíblia diz que ele entrega aos seus irmãos algumas coisas, leva para o pai deles, mas José chora um choro que toda a casa de Faraó ela consegue escutar. Porque a mentira ela faz isso com as pessoas. Ela decepciona, sabe? Ela causa dor. E esse mentiroso, ele não tem parte com Deus. Mas a verdade, irmãos, e a verdade muitas vezes ela fere, mas ela cura. Você falar a verdade em amor, a sua jornada com Deus vai ser uma jornada de bênção. Que a nossa vida seja uma vida de verdade. E para a gente finalizar, eu queria que você abrisse a palavra de Deus bem aí, em Provérbios. Isso aqui está dentro do que a gente falou aqui do Salmo 24, em Provérbios. No capítulo 6, no versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha o que a palavra diz. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a alma abomina. Olha o que você odeia. Olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Isso está dentro daquilo que a gente trabalhou aqui no Salmo 24. Ele fala de um coração que maquina, ele fala de uma língua mentirosa, ele fala de mãos que derramam sangue inocente e a testemunha falsa que profere mentiras. Então, se você quiser subir o monte do Senhor, se você quiser receber a bênção do Senhor, se você cumprir essas 4 coisas, você vai continuar a nossa escalada junto àquilo que Deus tem para você.